No ramo de relacionamento você já tentou de tudo e nada funciona. Ou pior ainda, você nunca abordou ninguém porque tem vergonha, mas sente falta de alguém especial ao seu lado. E se eu te disser que a inteligência artificial, a IA, pode ajudar inclusive nisso? Você já imaginou encontrar o seu grande amor através dela? Você ficando até o final desse vídeo, você vai encontrar melhores lugares para encontrar o seu par de acordo com o seu perfil, que áreas da sua vida você necessita melhorar para atrair quem você procura, reconhecer quem você é, serão exemplos tanto para homem quanto para mulher. E para nos auxiliar hoje, iremos com o ChatGPT, que é a inteligência artificial mais conhecida do mundo e a que eu mais mostro nesse canal. Meu objetivo é dar todas as ferramentas necessárias para que esse encontro tão especial ocorra com você. E é claro que eu tenho que deixar um recado aqui prudente, tem que ser dito. Só a tecnologia não vai ajudar em nada. Então também depende muito da tecnologia, é claro, mas o principal é você, a sua postura, o como você vai mudar e parar com aqueles tipos de desculpas como: não encontro ninguém porque eu foco na minha carreira profissional, não tem ninguém compatível comigo. Esse é o pior, o ego tá lá nas tampas. Má sorte, experiências prévias, experiências anteriores traumáticas, ou o pior ainda, eu sou feio ou feia. Vocês acham que isso realmente muda algo? Muitos vão criar as melhores desculpas do mundo. Aqui só foi alguns exemplos que eu dei. Mas se você realmente falar: Rafael, não estou disposto a mudar, eu digo que esse vídeo não é para você e você já pode até sair. Agora, se você quiser aprender a inteligência artificial junto como encontrar o seu par ideal, eu peço que você fique até o final desse vídeo, que vão ter várias surpresas e formas diferentes que você pode conquistar esse grande amor. Então vamos começar com o GPT através do site chat.openai.com e faremos a primeira pergunta. Para termos um resultado melhor, quanto mais detalhe informar, melhor é. Queremos saber que lugares poderei ter mais chance de encontrar alguém de acordo com o meu perfil e começamos nesse meu exemplo. Sou alto. Aqui, se você for do sexo feminino, você pode colocar tudo no feminino, que funcionará da mesma forma. De 1,85 m, olhos castanhos, não pratico esportes, gosto de futebol, formado em administração, bebo socialmente e não fumo. Saio de vez em quando com meus amigos, que na maioria são atletas para ver esportes. Sou médico e meu tempo é limitado e dinâmico. Busco uma pessoa confiável que não goste de cigarro e que tenha uma vida dinâmica também e adore viajar. Já tentei muito em eventos esportivos e, por não ser atleta, tenho dificuldade e vergonha do meu corpo, dificultando a interação. Não quero ninguém do ramo da medicina, porque esse mercado é uma loucura. Se você estivesse em meu lugar, quais são os 5 tipos de lugares que iria para tentar encontrar alguém? Antes de começarmos a ver a resposta da inteligência artificial, vale ressaltar que a tecnologia não é uma ciência apurada. Eu, por exemplo, conheci a minha esposa no Carnaval de Diamantina, então podemos ter surpresas de lugares e como encontrar alguém. E aqui temos a resposta. A primeira sugestão é sempre um bom lugar: eventos culturais e sociais, pois geralmente atrai um bom público e possibilita interações, seja na fila, um esbarro por acaso, uma troca de olhares. A terceira sugestão me agradou também: aulas ou workshops. Além de possibilitar eu adquirir um novo conhecimento e habilidade em alguma área, me abre a possibilidade de interagir com muitas pessoas. Eu lembro que há uns 10 anos eu fiz um curso de teatro em BH de 5 meses e até hoje eu tenho contato com alguns deles. E caso você não goste da resposta dele, você pode sugerir: eu quero mais 5, mais 10, 15, 20, sei lá, quantos lugares possíveis você poderia encontrar esse grande amor. É só você continuar essa interação com ele. Já que tocamos nessa terceira opção, aulas ou workshops, muitas vezes temos o desejo de uma pessoa ideal. Alto, bonito, corpo esbelto, atleta, não fuma, não bebe, interage ou fuma, bebe, dependendo do gosto de cada um. E quando nós olhamos como estamos nós, como está você ou eu no caso, aí olha, nossa, eu tô sedentário, eu tô descuidado, há muito tempo eu não me preocupo com uma alimentação saudável, eu falo muito palavrão. Ou seja, você acha que existe uma compatibilidade com o mundo ideal que eu quero, comparado com o que você está nesse momento? Eu diria que é quase impossível isso dar certo, mas claro, tem suas exceções.
Mas nesse caso, eu vou pedir ao ChatGPT para que ele dê sugestões e como que a gente pode melhorar para sermos mais atrativos, sermos mais interessantes para o nosso futuro parceiro. Para o gênero masculino, eu vou pedir uma ajuda baseado no livro The Game, que muita gente conhece como PUA, Pickup Artist, que se a gente traduzir literalmente para o português, fica mais ou menos como a arte da sedução. Já para a parte feminina, eu vou fazer perguntas baseadas na junção de 2 livros, uma combinação de 2 livros que são Mulheres que Amam Demais. Esse livro ele tem como foco mostrar por que as mulheres tem mulheres que amam tanto em se envolver em relacionamentos desgastantes. E ao mesmo tempo ele te mostra com insights como que você pode mudar esse tipo de comportamento. Já o outro livro é A Mulher Confiante. Com ele você consegue construir muito mais confiança em si mesmo, superar obstáculos e realmente ter o poder de quem é você. A pessoa com quem for relacionar com você vai se sentir, nossa, eu namoro uma pessoa poderosa, uma pessoa sedutora, uma pessoa que é inteligente. Então ele te dá vários insights nesse sentido. Sendo assim, essa junção desses 2 livros te trará um resultado surpreendente para quem for do gênero ou do sexo feminino. Feito essa introdução, perguntaremos primeiro para o sexo masculino. Sou homem, tímido, já namorei 2 vezes por períodos curtos e não me acho atrativo. Quero que toda a sua resposta seja baseada no livro The Game, de Neil Strauss. Segundo o livro, quais são os primeiros passos que eu devo fazer para encontrar a minha nova parceira? O primeiro ponto eu diria que é essencial aprimorar habilidades de sedução, porque contempla muita coisa como técnicas de linguagem corporal. Você só de olhar o corpo da pessoa já consegue saber que a outra pessoa está interessada em você, uma vez que você domine essa técnica. Comunicação persuasiva, eu sei falar a língua da outra pessoa. Envolve empatia, eu sou uma pessoa que tem a habilidade de me mostrar interessante. E por último, confiança. Chegar cheio de energia, alegre e por aí vai. E se você tem alguma dúvida de algum ponto que eu falei, você pode pedir ao próprio ChatGPT para ele ir detalhando. Ou em alguns casos você pode até criar um interesse e ler o próprio livro que foi mencionado. E o terceiro é o mais desafiador, abordar e iniciar uma conversa, que é muito conhecido, como quebra-gelo. Para muitos esse daí causa até trauma, dá tremedeira, dor de barriga, tudo aquilo que envolve a abordagem. Mas o interessante é que quando você domina a técnica e tem conhecimento de como abordar de uma forma diferente, uma forma que atrai, isso vira natural. E aí é um processo automático, você já naturalmente consegue abordar sem aquelas desculpinhas, olá, oi, tudo bem, vem sempre aqui, tá calor hoje, isso as mulheres já não aguentam mais. Então tem que agir de forma diferente. Eu imagino que esse é um tema que gera muita curiosidade em saber mais e por isso resolvi aprofundar nele. Vamos detalhar um pouco mais através da inteligência artificial. Sou muito ruim para abordar e iniciar conversas com pessoas do sexo oposto. Me cite as 3 principais dicas do livro para eu vencer essa barreira. Quais foram os exemplos utilizados? Todas as dicas aqui são super válidas. A postura ereta e aberta, estilo pavãozão, ajuda demais. O contato visual é outro que ajuda. Claro que não é para ficar secando a pessoa, mas aquela olhada atraente, algo que você pode fazer sutil, inclusive eu sugiro que você pratique muitas vezes antes no espelho, pode te ajudar. Já no compartilhe uma observação leve, para quem lê o livro sabe que ela pode ser acompanhada de algo que gere a curiosidade da outra pessoa. Então, do gênero feminino, ela fica assim curiosa, o que ele está falando, o que ele pensa que ele é. E vou dar alguns exemplos. Você pode começar, por exemplo, nossa, que rosto lindo que você tem, que faltou só um detalhezinho para ficar perfeito. Neste momento você jogou a informação, nossa, você, ou a outra pessoa que está conversando, é uma pessoa atraente, ela sabe, nossa, ele gostou de mim, mas o que está faltando para eu ficar perfeita? O que é isso? E essa curiosidade, para quem é mulher já sabe, vai ficar na cabeça. E aí você pode iniciar um bate-papo, porque ela vai perguntar o quê? O que está faltando? Quem você pensa que é? Enfim, não importa a forma como ela vai responder imediatamente, se é bruto, se é uma forma delicada, a curiosidade será criada. Nesse momento aí você começa a mudar um assunto. Claro, não liga não, isso é bobeira minha, cada um tem o seu perfeccionismo. E aí ela fala, e nisso você vai interagindo, pronto. Já iniciou a conversa para seguir os próximos passos. Poderia ficar aqui falando horas e horas sobre esse livro, mas agora a gente vai abordar
a parte do lado feminino, como que é o comportamento baseado naqueles 2 livros que eu comentei. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento e clique agora no botão de se inscrever, porque aqui eu trago conteúdos que vão simplificar a sua vida através da inteligência artificial. E sempre são produtos, softwares, tecnologias que envolvem nada de custo ou que tem um período de experiência que você possa utilizar, ou seja, você não vai gastar nada utilizando ela e você pode aproveitar isso para o seu dia a dia, melhorar a sua vida. Então, agora mesmo clica aí no botão de se inscrever. Como já falei, nós falaremos dos livros Mulheres que Amam Demais e A Mulher Confiante. E é claro que muitas vezes eu tenho até amigas que gostam de também ser o famoso atacante. Vão lá, abordam os homens, mas a gente sabe que na grande maioria não é assim. Por isso, essa junção desses 2 livros trará a confiança para você ser a pessoa atraente ao par ideal que você tanto deseja. Assim, vamos ver o que a inteligência artificial tem para nos dizer neste caso. Nos livros Mulheres que Amam Demais e A Mulher Confiante, por Joyce Meyer, quais são os principais ensinamentos que eles trazem? Como evitar ter um relacionamento desequilibrado? Sem dúvida, o primeiro ensinamento é muito importante, o autoconhecimento, pois permite entender suas próprias necessidades, valores, limites, evitando você entrar em relacionamentos que vão te desequilibrar, famoso dedo podre. Conheço muitas amigas que têm o padrão de sempre escolher homens problemáticos, tóxicos, e quando vai entender um pouco mais, geralmente está ligado com seu passado, figura de um pai, por exemplo. Nada que uma terapia de anos não possa resolver. O quarto ensinamento, que é a valorização pessoal, lhe permite ter o valor que você merece e reforçar quem você é. Sim, tem que olhar o copo meio cheio. Você é um ser humano fantástico e eu ouço muitas vezes: "Ah, Rafael, mas eu sou feia". Isso, para mim, é uma das maiores das desculpas para não encontrar a pessoa ideal. Várias vezes os homens se encantam por quem você é, mas muitas vezes você não está aberto para ouvir, aberto para esse tipo de relacionamento. E aqui temos outros ensinamentos que podem te levar ao aquele famoso empoderamento feminino. Porque mulher confiante atrai homens interessantes. E claro que ao longo do tempo já vai percebendo e descartando aqueles que podem dar problema, dor de cabeça futuramente. E eu decidi aprofundar nessa parte dos livros, né? Como que ele fala da valorização pessoal. Então vamos perguntar ao GPT. Quais são as dicas práticas que os livros dão para o quarto tópico? Valorização pessoal? Tem exemplos? Como eu consigo me valorizar? E encontramos 10 dicas que você pode explorar e entender melhor quem você é e como ser uma pessoa espetacular para quem for a ter um relacionamento com você. Isso inclui inclusive a dica 6. Aceite-se como você é, reconhecendo as suas imperfeições e aceitando que você é uma pessoa única. Com essa pequena introdução, você já pode dar passos relevantes ou acelerados para quem sabe encontrar a sua própria alma gêmea. Estou aqui torcendo para que isso ocorra o quanto antes. Caso você tenha caído aqui por acaso, não conhece nada de inteligência artificial, eu vou deixar esse vídeo logo aqui que mostra 23 dicas de como utilizar o ChatGPT. Não só para a parte de relacionamento, que foi hoje o foco do vídeo, mas como vários outros temas. Aprender línguas, ser um profissional melhor no seu trabalho e economizar tempo até na construção de e-mails. Já imaginou mandar e-mails em outras línguas em segundos, sem a necessidade, aquele esforço grande de ficar olhando dicionário, buscando essas informações na internet? Esse vídeo pode te ajudar demais e aguardo você na próxima semana com o próximo vídeo de inteligência artificial aqui no canal Visionário IA.